lei que nós vimos aí. Temos só mais 2 aulas, temos que fechar essa lei. Está marcado aqui, página 236. Ajuda de custo, não é isso? Então tá aí, ajuda de custo, página 236, artigo 132. Não, mas aí a gente não viu essa parte aqui ainda não. É, só diárias. Nós estamos nas diárias agora, nas diárias. Então vai comigo, pessoal. Página 236, o artigo é 139 agora. Então, o primeiro item que nós vimos foi o 132, ajuda de custo, não foi? O que você lembra disso aí? Isso cai na sua prova. Então, artigo 132. Ajuda de custo. Primeiro, essa ajuda de custo é uma vantagem que nós já vimos, ó. Vencimento mais vantagens é igual a remuneração ou vencimentos. Claro? Valor, quanto que é? De 1 a 3 salários, 3 vencimentos. Ok, pessoal? Quem fixa? Regra geral, quem fixa? Secretários de Estado. Qual a exceção? E a exceção cai na prova, não é isso? Quando a ajuda de custo for para alguém que tiver em missão ou estudo fora do Estado. Missão ou estudo fora do Estado. Quem fixa? Governador. Qual que é o mínimo? Um vencimento. Qual que é o máximo? Não tem. Na missão ou estudo fora do Estado só tem mínimo, não tem máximo. Claro, pessoal? Qual que é o fim dela? Qual que é o fim? A ajuda de custo se presta a quê? Indenizar despesas com instalação na nova sede, né? E bagagens. Instalação, estou incluindo aqui transporte, né? Pessoal, numa prova é assim que cai. Vão te perguntar detalhes da lei. Se você fizer esse esquema aqui, ó, fechou, você não tem erro. Não tem o que errar nisso aí. Grifar esses pontos aí. Vai comigo agora, diárias. Artigo 139. Vamos ler e grifando aí. O funcionário que se deslocar de sua sede, eventualmente e por motivo de serviço, faz jus à percepção de diária nos termos de regulamento. Primeiro grifo aí, ó, regulamento. Página 236. 139. Então, pessoal, alguém vai ter que conduzir um preso até o interior aí. Aí a lei está dizendo o seguinte, ó, se você ficar mais de 12 horas, a diária é integral. Claro, pessoal? Então, vocês devem ter uma norma interna dizendo que o agente receberá a diária no valor de X, não tem? Então, primeiro detalhe, quem é que fixa o valor da diária? Regulamento. Então, tem uma norma interna chamada de regulamento que fixa valores. Então, estou aqui, ó, 139.
diárias, que é diferente da jura de custo, hein, gente? Aqui, regra geral, você tem uma mudança que por um tempo ela vai ser definitiva. Aqui não, você vai e volta para a sua sede. Claro? 139, então. Diárias. A diária não é devida no período de trânsito ao funcionário removido ou transferido. Entendeu isso aí? Transferido você lá para Montes Claros. Nesse período até você chegar lá, não se deve diárias. 2. Quando o deslocamento durar menos de 6 horas. Se durou menos, você foi, voltou. Se for prazo de até 6 horas, não se deve diárias. Exatamente. Quando o deslocamento se der para a localidade onde o funcionário resida. Uai, se você mora lá, por que eu vou ter custo com você de diário, de hotel ou coisa igual? Não tem sentido, né? Quando relativo a sábado ou domingo ou feriado, salvo-se a permanência do funcionário fora da sua sede nesses dias, for conveniente ou necessária ao serviço. Imagina que você teve que olhar um processo, sei lá em Brasília, sexta-feira. Isso demanda diárias, não é isso? Aí você fala assim, já que eu estou aqui, eu vou ficar sábado, domingo, aí eu cobro a diária do Estado. Não. Você vai ganhar a diária da sexta. O sábado, domingo, é por sua conta. Então, grife esse ponto aí, lembrando o seguinte, não se deve diárias. Não é devida a diária. Então, período de trânsito até a nova sede, onde você resida, e por prazo inferior a 6 horas, ou relativo ao final de semana. Ok? Sede, parágrafo 2º, é a localidade onde o funcionário tem exercício. Sede aqui parece com a ideia de lotação, vocês lembram disso? Então, estou lotado onde? Onde você estiver lotado é a sua sede. Claro? O pagamento de diária, que pode ser feito antecipadamente, regra geral viu, gente? Primeiro eu recebo, depois eu vou sair para outro local. Então tá aí, pode ser feito antecipadamente. Destina-se a indenizar funcionário por despesas. Grifa isso aí, Qual que é a função dela? Indenizar funcionário por despesas com alimentação e pousada. É por isso que lá em cima, se você está indo para local onde você reside, eu não vou pagar diárias. Alimentação e pousada. O que mais? Alimentação e pousada. Devendo ocorrer por dia de afastamento e pelo valor fixado no regulamento. A diária é integral quando o afastamento se der por mais de 12 horas e exigir pousada paga pelo funcionário. Ocorrendo afastamento por até 12 horas, é devido apenas à parcela da diária relativa à alimentação. Não pode errar um negócio desse. Então, até 12 horas, recebo o valor apenas de alimentação. 12 horas a mais, para frente, recebo o valor integral. Só guardar isso, a sua provinha, não tem erro, não tem segredo. É vedado o pagamento com qualquer outra retribuição de caráter indenizatório de despesa com alimentação e pousada. Então, qualquer outro pagamento que tenha por fim indenizar alimentação e pousada tem que ter um nome, diária. Como você não pode pagar 2 vezes pela mesma coisa, é vedado. Porque, sei lá, o Estado poderia criar diárias e aí dá um outro nome lá de outra verba. Não pode. É você receber 2 vezes pela mesma função. Isso não pode. Claro?
constitui infração disciplinar grave, punível na forma da lei, conceder ou receber diária indevidamente. Ok, pessoal? Na prática é muito mais grave do que a gente pensa. Sabe por quê? Considera-se crime, improbidade administrativa. Legal? Pagar diárias para quem não vai sair da sede, né? Ou recebê-las, considera-se improbidade administrativa. Dá um quiprocó que você não tem ideia. Ok? Detalhe. Recebi ajuda de custo. Vou mudar agora a chave. E não sair da sede. Qual que é o prazo que eu tenho para pagá-las? Devolvê-las? Qual que é o prazo? 3 dias. 136, parágrafo 1º. Qual que é o prazo? Regra geral é imediato ou não? Está dizendo aí, ó. Restituição será feita parceladamente, salvo nos casos de recebimento. Aliás, melhor, né? Será feita parceladamente, salvo nesse caso nosso, ó, recebimento indevido, em que a importância correspondente era descontada integralmente do vencimento. Ok, pessoal? Então, ó, falei de ajuda de custo quando recebo indevidamente. Desconta-se uma única vez. Fora desses casos, não foi erro meu, você devolve parceladamente. É o Estado mais ou menos te dando um empréstimo, né, te fazendo um empréstimo aí. Diário, ok, pessoal? Grifaram aí? Gratificações. Será concedida gratificação ao funcionário pelo exercício em zonas ou locais, determinadas zonas ou locais. Citei para vocês na minha aula aqui, tempo atrás, que a Polícia Federal recebe gratificação lá, não sei o nome, 10% a mais, porque o cara trabalha lá em fronteira, por exemplo. É uma forma de você ter alguém lá, né? Porque se você paga o mesmo tanto aqui, paga o mesmo tanto lá, filho, o cara não vai querer ficar lá, vai? Deu o tempo dele, ele, ó, tô indo embora. É isso? Então eles recebem uma gratificação. É a mesma coisa que nossa lei prevê. Letra B. Pela execução de trabalho de natureza especial, com risco à vida ou saúde. Então escreva aí, ó. Periculosidade ou insalubridade. Não é isso? Se tem risco à vida, o termo é periculosidade, não é, pessoal? Se tem risco à saúde, é insalubridade. Vocês deveriam receber, pelo menos eu entendo assim, periculosidade. E penosidade também. Já que não se pode acumular periculosidade com insalubridade. Mas se pode acumular periculosidade com penosidade, insalubridade com penosidade. Penosidade, posso acumular com os outros dois. O que eu não posso é acumular periculosidade e insalubridade. A lei veda, ok? Então, no caso lá, entendo que vocês deveriam receber periculosidade. Exercício de alguma função, atribuição com risco à vida. Letra C. Elaboração de trabalho técnico ou científico de utilidade para o serviço público. Gratificação de representação, quando em serviço ou estudo no estrangeiro ou no país. Letra D. Quando regularmente nomeado ou designado para fazer parte de órgão legal, de deliberação ou para cargo ou função de confiança. Letra E. Prestação de serviço extraordinário. É a hora extra, né, pessoal? Letra F. Função de confiança. Guarde a seguinte questão que nós já comentamos aqui, ó.
Função de confiança, ela é exclusiva de servidor efetivo. Claro? Cargo em comissão qualquer pessoa recebe. Pode ter. É isso? Então você tem um cargo efetivo, prestou concurso. É convidado para uma função de confiança. Você vai receber uma gratificação. Perdendo a função, você volta ao cargo. Simples assim. Mas enquanto chefe, você recebe mais por isso. Letra G, foi. Aliás, letra G. Adicional pelo tempo de serviço nos termos da lei. Os antigos, anuênio, biênio, quinquênio, cortou isso tudo. Legal? Mas a lei ainda consta isso ainda, porque a lei é antiga. Certo, pessoal? Bom, o que mais? Parágrafo 1º. Gratificação da linha E deste artigo será fixada no limite máximo de 1/3 do vencimento ou remuneração. Bom dia. Isso foi revogado, ok, pessoal? A linha E fala de quê? De hora extra, né? Hora extra hoje é de no mínimo 50%. Aqui ainda fala 1/3, mas a lei é antiga. Para sua prova, 1/3. É difícil até você dar aula disso. Você tem que ensinar para o cara que o negócio não está certo. Está errado, mas na prova você marca errado. Não existe hora extra no Brasil de 1/3. Hora extra é de no mínimo 50%. Isso é Constituição determinando. Aí vem uma lei dizendo que é 1/3. Para a prova, 1/3. Dia a dia, 50%. Pelo menos. Podendo ser mais, é óbvio. Artigo 144. A gratificação pelo exercício em zonas ou locais e pela execução de trabalhos de natureza especial com risco da vida ou saúde será determinada em lei. Nada demais também. Gratificação pela elaboração de trabalho técnico ou científico ou de utilidade para o serviço público, grifa, será arbitrada pelo governador do estado. Ok, pessoal? Gratificação a título de representação, quando em serviço ou estudo fora do estado, será autorizada pelo governador do estado. Autorizada por ele. Ok? Nada demais. 147. Gratificação relativa ao exercício em órgão legal de deliberação será fixada em lei. Deliberação coletiva. Sei lá, você foi fazer parte lá de um órgão coletivo. Nós temos um conselho curativo, deliberativo, tem um outro também que eu esqueci o nome. Deliberativo do FGTS. Então, atenção. Esse conselho, ele tem lá dentre os membros dele servidores seletistas. Sei lá, imagina que você foi convocado para poder fazer parte desse conselho. Fazendo parte dele, você recebe uma gratificação. Também não vejo por que cobrar isso em prova. Grifo artigo 148. Estou pegando aquilo, pessoal, que na minha ótica pode ser que caia numa questão de prova. Bom, pula o resto aí. 150. Função gratificada. É a instituída em lei para atender os cargos de chefia e outros que a lei determinar. Fácil demais, né? Só lembrando o seguinte, ó. Funções de confiança.
Cargos em comissão. São para quê? Para as pessoas que têm cargo de direção, chefia e assessoramento. Lembram disso? Essas pessoas aqui recebem, né, por esses cargos, um valor que nós damos o nome de gratificação. Bom, férias agora. 152. O funcionário gozará obrigatoriamente por ano de 25 dias úteis de férias. Grifa isso. São 25 dias úteis de férias. Então, obviamente, você não vai contar sábado, domingo, feriados, todos eles. Se o órgão abrir normalmente, você conta. Se não abrir o órgão, legal? Então você está lá num órgão que abriu sexta-feira, que seria um ponto facultativo. Se o órgão abriu, aquele é dia útil. Se não abriu, você vai contar aquilo como férias. Simples assim. Ok, pessoal? Detalhe, grifa a parte, não sendo permitido a acumulação de férias. Então, segundo a nossa lei, deu seu prazo, e férias é sempre assim, Quando eu falo em férias, você precisa lembrar disso aqui, Férias. 25 dias úteis. 25 dias úteis. Férias. Período aquisitivo e período concessivo. Então, quando você entrar agora, você vai ter que ralar 11 meses para o Estado te dar direito às férias. Então, aqui vai do 12º, do 1º ao 11º mês. 12º ao 23º mês. Então, atenção, férias, 25 dias úteis. Primeiro você trabalha 11 meses. É o período aquisitivo, onde você adquire direito às férias. Depois, o Estado tem mais um ano para te dar as férias. Férias é sempre, pessoal, levando em conta interesse público, viu? Então, você pode pedir férias num mês e ganhar em outro. Ok? Quem determina férias é a administração pública. Claro ou não? Senão todo mundo ia pedir férias quando? Janeiro, julho. Aí tem gente que tem a manha, né? Aí conseguiu, você não. Vai cair lá para março, setembro. Interesse público. Como é que é? Sorte mesmo. Esse cara falar não. Mas aí já é férias por lei, né? Que aí para julho, ele vai parar também. Bom, tranquilo? Olha o parágrafo 1º do artigo 152. Na elaboração da escala não será permitido entrar em gozo em um só mês, grifa, mais de 1/3 dos funcionários de cada seção ou serviço. Por uma questão lógica, né, pessoal? Já pensou? Tem 10 lá no órgão X. Aí você dá férias para 4. Você quebrou todo mundo. Então, mais de 1/3 não vai poder entrar em férias. Outra questão. É proibido levar a conta de férias qualquer falta ao trabalho. Não tem esse esquema aí, não? Faltei dia tal, o cara fala assim, então você me dá menos um dia de férias. Ô filho, férias são férias. É para você descansar. Então não pode trocar falta por férias. Isso rola direto. Mas vai cair a lei ou não? Se caiu a lei, você vai marcar o quê? Não pode. Claro, não pode trocar férias por falta. Mas a gente faz isso. Toda hora você escuta falar, me deu tantos dias, e depois eu tive uma falta lá, o cara cortou, descontou em férias.
Isso não pode, para sua prova. Bom, o que mais? Eu estou tentando catar aquilo que, para mim, pode ser pedido. Terceiro, ingressando no serviço público estadual, somente depois do 11º mês, poderá o funcionário gozar férias, ok? Trabalha 11 meses completos. Depois do próximo ano, você vai ter direito a férias, levando em conta interesse público. Oi? Não sei se a lei traz isso. Traz, pessoal? Eu acho que o seu caso tem, né? Então, tem alguns casos que tem. Só que a lei não traz isso. Ele não fala. Até porque a lei é antiga e isso é coisa nova. Claro? O funcionário, estou no 154 já. O funcionário promovido, transferido ou removido, quando em gozo de férias, não será obrigado a apresentar-se antes de terminá-las. Só você lembrar do artigo 70. Em alguns casos, a promoção vai ser publicada. Publicou, aí começa a correr um prazo contra você. Que regra geral são quanto tempo, pessoal? 30 dias. Beleza? Então, se você está de férias e foi transferido, o prazo começa a contar de quando você voltar das férias. Uma questão meio óbvia, meio simples, né? Você está de férias, é direito seu, né? Finalizar suas férias. É facultado ao funcionário gozar férias onde lhe convier, cumprindo, entretanto, antes do seu início, comunicar o endereço eventual ao chefe da repartição ou serviço a que estiver subordinado. Claro, a gente viu isso na última aula. O Estado pode suspender férias, Wilson? Claro que pode, o interesse público está em jogo. Por isso que você, quando sai de férias, onde você vai tirar suas férias, o problema é seu. Mas, segundo a lei, você deveria comunicar por escrito ao chefe. Claro? Falar, estarei na barraquinha tal, da praia tal, qualquer coisa, só me liga lá. E aí o Estado poderia suspender o direito de férias. Só corre, viu, pessoal? Sobretudo vocês. Né? Segurança pública, de vez em quando você vê aí, ó. E não é convite. Já falei para vocês aqui que já tive um aluno preso, militar que chegou preso. É convocação. Ah, mas eu tive gasto com isso ou com aquilo. Ô, filho, azar. Fazer o quê, né? Então, aí que tá. Tentaram comunicar. Se não teve jeito, não. Tentou comunicar. Não teve jeito, aprender como? Ah, com certeza. Não tenha dúvida. Chega, vai ouvir muito. Mas agora aprender não. Agora, militar poderia ser preso. Legal? Ele foi convocado, falaram com ele, tô chegando. Chegou preso. Legal? Férias prêmio, pessoal. Então tá aí. Férias, lembrar o quê? O que eu preciso guardado de férias? Qual que é o prazo? 25 dias úteis. O que mais? Trabalho 11 meses para ter direito do 12º ao 23º mês. Eu vou ter direito à concessão dela. Interesse público. Aqui eu lembro de que, ó, tirei férias, eu preciso comunicar ao chefe onde ele me encontra. Comunicação de onde é encontrado. Oi. Não. Pela lei, Ricardo, você não poderia vencer férias. Lembrou aí, não? Pela lei não existe vencimento de férias. Não tem. Pela lei isso é jogada, isso é um esquema, coisa qualquer. Pela lei, deu sua época de férias, o Estado é obrigado a te dar férias, marcar férias. Olha aí comigo aí, no parágrafo, aliás, no artigo 152. A última frase aí, ó. Não sendo permitida a acumulação de férias. Então, pela lei, deu prazo, tem que sair.
Férias, garantia constitucional. O que ocorre é o seguinte: se você foi demitido, exonerado com férias vencidas, você recebe isso em dinheiro. Simples. Inclusive demissão, viu, gente? Demissão com férias vencidas, eu recebo férias. Que o certo é o Estado me dá as férias. Como ele não deu, demitiu, recebo férias vencidas. Ok? 25 dias úteis. Bom, férias prêmio. Dificilmente isso cai na sua prova, mas grifa aí, ó. Férias prêmio. O funcionário gozará de férias prêmio correspondente a decênio de efetivo exercício em cargos estaduais na base de 4 meses por decênio. Claro ou não? 10 anos, 4 meses. Mais? Mas espera, mas com base em quê? Mas 5 anos? 5? Agora, pensa comigo. Pode ser que é o seguinte, ó, a lei fala o seguinte: tempo de Estado, serviço público estadual. Talvez ele já tinha um tempo anterior e juntou. Não? Cinco? 3 meses. Mas é, ó. Que? Pode, pessoal? Jamais. Ou você tira as férias, ou você tira as férias. Não é? Já teve. Agora não pode mais. Não, isso era comum. Até 2003. 2003 o Estado vedou isso. Porque nós já vimos, não existe, é vedado o chamado tempo fictício. Lembra disso? Fictício é aquele que eu não paguei por ele, mas eu vou ter. Se você contar férias em dobro, nesse caso, é tempo fictício. Você não está pagando por ele. Agora, era muito comum do Estado, né, de alguém juntar essas férias prêmio para sair mais cedo, aposentar mais cedo ou então vendê-las. Era bom demais, né? Agora não tem mais isso, não. Agora, se perguntar na sua prova, ainda tem isso? Não, na prova ainda tem? Vai comigo aí no artigo 89. Tem uma parte que vai falar isso aqui. Deixa eu achar aqui. Me ajuda a achar aí. Acho que não é 89, não. Tem um artigo que vai falar exatamente isso. Volta lá, página 238, 156, parágrafo 3º. Está logo aqui, a gente perdeu. Aquela questão das férias, prêmio, que eu não gozei as férias, você poderia contar o tempo em dobro. Para a prova ainda pode. Para a prova pode. Dia a dia isso não existe mais. Morreu tem muito tempo. Bom. Olha aí, o servidor público terá automaticamente contado em dobro para fins de aposentadoria e vantagens dela decorrentes o tempo de férias prêmio não gozados. Entendeu? Não? Pessoal, olha como é que é fácil. Para a prova, não vale a lei?
Nós estamos combinando isso aqui, ó. 156, parágrafo 3º, página 238. Não é a lei? A lei está dizendo o quê? Se eu tenho férias prêmio, não utilizei essas férias, eu faço o quê? Vou contar em dobro. Para quê? Aposentadoria. Simples. Desde 2000 e alguma coisinha, isso não existe mais. Férias prêmio, você vai ter que gozá-las. Nem comprar, o Estado compra mais. Claro ou não? Entendeu, chefe? Prova a lei. Exatamente. Não é que ele está tirando 8. Ele vai somar contando 8 meses. Ó. Aí você imagina o camarada que fica lá 4 férias prêmio, né, vencido. Multiplica isso aí por 2 e vai contar para fins de aposentadoria. Só que nós vimos o seguinte: é vedado qualquer tempo fictício. O que é tempo fictício, Wilson? É o tempo que você não pagou por ele. Então, qualquer dúvida sua, você pensa assim, ó, eu paguei por ele? Eu tenho direito. Não paguei? Não tem. Porque para o Estado te dar valores, benefícios, você precisa pagar por ele. E nas férias prêmio você não estaria pagando por elas em dobro. Ok, pessoal? É simples, é só você guardar o combinado. Combinado nosso não é lei? A gente fala de prática porque a gente entra no mérito, mas nem era para poder citar. Senão confunde a gente. Mas é porque vem a dúvida, é prática. Prática não existe férias prêmios em dobro. E a lei ainda traz isso, porque a lei é uma lei de 52. Artigo 157 agora. O período de concessão de férias prêmio deverá ser instruído com a certidão de contagem de tempo fornecida pela repartição competente. É lógico ou não? Se você vai pedir férias prêmio, você precisa provar que já tem 10 anos, conforme a nossa lei. Como é que você comprova 10 anos de estado? Com o tempo, a certidão do tempo que você trabalha para ele. A pessoa vai olhar, julgar, opa, 10 anos, concedido, férias prêmio. Para nossa prova, 10 anos, 4 meses. Ok? Pessoal, é muito comum perguntarem pelo menos alguma coisa sobre isso, hein? Então guarde principais pontos de ajuda de custo, diárias, gratificações. Ok, pessoal? Detalhe, hein? Quando você sai de férias, toda pessoa, isso é regra universal, você recebe vencimento mais 1/3. Legal? Vencimento mais 1/3. Que regra geral deve ser depositado antes de você sair de férias. CLT fala em 2 dias, em até 2 dias. O Estado eu não sei como é que funciona, que a lei não trouxe. Mas regra geral você recebe antes. Deposita-se antes. Ok, pessoal? Então, ó, tá aí. Dúvida, pessoal? Grifar esses pontos aí, né? Não pode errar a questão disso, pelo amor de Deus. Licenças. Vamos lá para o artigo 158. Primeiro delas. Aliás, são 7, né, pessoal? Saber todas elas. Primeiro, escreva em cima aí, ó. Artigo 158. Escreva assim, rol exemplificativo. Rol exemplificativo. Vou colocar aqui. O apagador sumiu. Rol exemplificativo. Exemplificativo. Isso quer dizer o quê, Wilson? Isso quer dizer o quê, pessoal? Que além dessas do artigo 158, existem outras licenças. O que a lei traz são apenas exemplos de licenças. Ok?
Quando eu falo em rol exemplificativo, eu estou dizendo o seguinte: o artigo 158 não esgota todas as licenças que o Estado dá. Ok? Rol exemplificativo. Simples, pessoal. Bom dia. Claro ou não? Simples. Bora lá. São 7 ao todo, não é isso? Aí cai na sua prova. São apenas 7. O Estado poderia dar outras licenças que não essas aí? Pode ou não? Estou dizendo aqui agora que pode. Então, talvez em alguma norma interna tenha outra licença que não está nesse rol. Primeira delas aí, licença para tratamento de saúde. Por isso que eu sempre digo uma coisa, o servidor público é chorão. A gente reclama de tudo, mas não tem Estado, né, não tem empresa privada que vai te dar pelo menos 5% do que o Estado dá. A lei está dizendo que nós vamos ter um caso aqui de licença, onde você vai ficar até 24 meses recebendo, contando para todos os fins e cuidando da sua saúde. Me fala a empresa que você vai ter isso. 24 meses, contando para todos os fins. Guarde, toda licença remunerada, ela conta para todos os fins. Você ficou 2 anos em casa, se tratando, contando o tempo. Se isso não é bom demais, me dá o nome disso. Agora, volta. Já falei isso aqui. E o estágio probatório, Wilson, como é que funciona? Estágio, artigo 23, você tem que olhar o quê? Lembra? Assiduidade, disciplina, idoneidade, eficiência. Não há como você medir isso se você não está constantemente no serviço. Então, obviamente, você vai ter que voltar e trabalhar mais 2 anos se você tirou licença de 2 anos. Simples assim. Claro, não tem erro. Olha aí, são 7 licenças ao todo. Artigo 159. Aos funcionários interinos, escreva aí, não efetivos. 159. Funcionários interinos não efetivos. E em comissão, não será concedida a licença para tratar de interesses particulares. É óbvio ou não, gente? Esta licença, ela só é de efetivo. Como é que é o nome aí, Wilson? Ela está lá na página... Está lá no artigo 179. Então, ó, funcionário efetivo. Nós já vimos. Prestou concurso. Para a lei, efetivo, estável, melhor, estável, após quanto tempo? Na lei. 2. Então, ó, essa licença tem nome de LIP, licença para interesses particulares. É muito comum, eu vejo isso muito. A pessoa prestou concurso, passou. Regra geral, na posse do novo cargo, ela vai ter que pedir exoneração no cargo antigo, não é isso, pessoal? Que licença não vaga cargo, em tese você vai ter 2 cargos. Não pode ter 2. Aí você faz o quê? De esquema, porque a lei não traz isso. Tira a licença de interesse particular, prazo dela, vamos ver. Assume outro cargo. Se der certo, você fica. Se não der, você pode retornar ao cargo antigo. Claro? Guardar o que para a prova? 2 classes não têm direito a essa licença. LIP. Não efetivos, ou seja, contratados, e os cargos em comissão. Não terão direito à licença, a LIP. Pode? Legalmente não. O que ocorre é isso. Sabe por quê? Licença? Não, pessoal. Essa aí você não ganha nada não, porque senão ia querer direto. Essa aqui você não ganha nada. Sei. Isso. Ele pode tomar posse desse outro cargo sem pedir baixa do outro? Ouviram a dúvida?
licença não vaga cargo. Então, legalmente, não pode. O que a turma faz é isso. Você pede LIP nenhum um cargo, licença nenhum, ocupa o outro. Se der certo, você fica, né? Estou aqui, fazendo um teste. Tem critérios, tem regras, e ela pode ser dada ou não. Você pode pedir e estar falando assim, nego, indefiro, tendo em vista que essa licença é discricionária, concedo se eu quiser. Legal? Agora, o que ocorre muito é isso. Agora, vai comigo lá no 103, só para você ver. Se você tomar posse em outro cargo inacumulável, isso quer dizer que houve o quê? Houve 103. Houve vacância em nenhum cargo. Entenderam ou não? E tem mais, você quando toma posse, assina um termo dizendo que você não tem outro cargo. E aí, pessoal, isso é crime ou não? Você assina um termo dizendo que não tem outro cargo, mas na prática tem. Já que licença não vaga cargo. Você não viu aí? Licença, viu? Então você continua tendo 2 cargos. Isso aqui não conta nada. A aposentadoria, no nosso caso, é 11% sobre algo, né? Essa aqui você não ganha nada. 11% sobre zero. Claro? Então você não tem direito a nada nela. Não conta tempo. Porque senão seria uma ótima também, não. Não ganho nada, mas pelo menos eu estou contando algum tempo. Não conta para nenhum fim. Que ela não tem remuneração. Mas sabe aquela história? O pessoal já confia na impunidade. Sabe que o Estado é lento, sabe que ele não vai olhar, sabe que ele... Agora, se ele for pensar nisso e o Estado olhar, aí, filho, processo criminal, ué. Não pode tirar a LIP se você já tem, se você assumiu outro cargo. Ok, pessoal? Vamos ler? Olha aí. Artigo 179, acha para mim aí. Depois de 2 anos de exercício, ou seja, só tem direito a LIP quem é? Não, quem é estável. Efetivo é só prestar concurso ou não? Tem que passar 2 anos. Tem. Deixa eu ver se a lei fala aqui. Tem outra norma, não sei se aplica aqui, que ela fala em 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Mas aqui não fala não, hein? Legal para a prova? Não tem tempo, porque não trouxe aqui. Então, ó, só tem direito a LIP quem é estável. Depois de 2 anos de efetivo exercício, o funcionário poderá obter licença sem vencimento ou remuneração para tratar de interesses particulares, ok? Conheço o caso onde o cara pediu aquela licença para missão ou estudo fora. O Estado negou. Como ele tinha condição, ele tirou LIP e foi para fora por conta e risco dele estudar. Claro? Voltou, o cargo estava lá. Isso é para isso que serve, em tese, essa licença, que nós damos o nome aí de LIP. Licença para tratar de interesses particulares. A licença poderá ser negada quando o afastamento não for inconveniente ao interesse público. Claro, pessoal? Essa licença não é direito, digamos assim. Você pode ter ou não. Ah, mas eu estou precisando demais a conta. O Estado poderia negar. Aí te força a quê? A pedir exoneração. Claro? Ou você pede ou você fica.
já que licença você não poderia tirar, porque ela continua em tese tendo algum cargo. Parágrafo 2º. O funcionário deverá aguardar em exercício a concessão da licença. Ok, pessoal? Simples, hein? Artigo 183. O funcionário poderá, a qualquer tempo, reassumir o exercício desistindo da licença. A autoridade que houver concedido a licença poderá a todo tempo, desde que exija o interesse do serviço público, cassá-la, marcando razoável prazo para que o funcionário licenciado reassuma o exercício. Guardou o seguinte, mesmo sendo dada, o Estado poderia cassá-la a qualquer tempo, marcando o prazo mínimo para você voltar ao cargo. Então, é conveniente ou não ao interesse público. Será dada ou não? Publicado. Carta, telegrama, publica. Eu vi, tem um amigo que fez isso. Ele tinha um cargo público, juntou uma grana, solteiro, juntou uma grana e queria prestar concurso para juiz. Como isso demanda tempo, estudar o dia inteiro, ele fez o quê? Pediu uma limpe 2 anos. Está estudando. Legal? Juntou uma grana, colocou no banco, cursinho manhã, tarde e noite, estudando igual um louco, por meio da limpe aí. Ele está em casa, obviamente não ganha nada, né, gente? Também não conta para nenhum fim. Legal? E o chefe dele deu, filho, vai lá que você precisa passar nesse negócio. Você já está ficando doido. Claro, pessoal? Então, volta lá no artigo 159. Não terão direitos os funcionários interinos e os em comissão. 160. Competência para concessão de licença para tratamento de saúde será definida em regulamento próprio. Licença para saúde, pessoal. É a outra licença aí, né? Qual que é o prazo? Artigo 164. O funcionário não poderá permanecer em licença por prazo superior a 24 meses. Imaginou isso, não? 24 meses se tratando e recebendo. Essa conta para todos os fins, ok, pessoal? Aliás, na prática só não conta para uma coisa. Promoção por merecimento. Conta para outra, né? Antiguidade. Qual que é o prazo, então? 24 meses. Olha, se ela conta para todos os fins. Está lá na lei, ó. Licença. Funcionário permanecer em serviço. Depois vocês leiam lá no artigo 88 e 89. Olha o artigo 89, a linha D. Volta lá. Página 232. 89, a linha D. Conta para aposentadoria. Acharam a letra D aí? Período em que o funcionário esteve afastado para tratamento de saúde. Regra geral é assim, ó. As licenças remuneradas contam. Ok? Essa é a regra. Se você tirou qualquer outra licença recebendo, vai contar para todos os fins. Se não recebe, por óbvio, não conta. Bom, beleza. Licença para tratamento de saúde. Prazo, regra geral, 24 meses. Salvo, olha aí, ó. Estou no artigo 164. Portador de tuberculose, lepra ou pênfigo foliáceo, que poderá ter mais 3 prorrogações de 12 meses cada uma, desde que em exames periódicos anuais não se tenha verificado a cura. Então, atenção. Estou de licença médica aqui, pessoal. Guarde uma seguinte questão, tá aí.
Essa licença só é dada depois de uma perícia médica. Perícia médica praticada por quem? Pelo Estado. Peritos do Estado. Ok? Após esse prazo, 24 meses, é feita outra perícia. Aqui constata-se apto ao trabalho. Eu volto. Constata-se que você não está apto, mas também não é o caso de aposentadoria. Ocorre o quê? Eu não estou apto, mas também não teria direito a aposentar. Como é que é o nome disso? Readaptação. Lembra? Um cargo, né, compatível com a minha limitação. Ou então, constata-se o quê? Aposentadoria. Ok, pessoal? Pós o prazo, eu volto. Ou readaptação ou aposentado. Após esse prazo, que regra geral são 24 meses. Grifa também o artigo 161. A licença depende da inspeção médica, que será concedida pelo prazo indicado no respectivo laudo. Nada demais. Depois, tratamento de saúde, lá no artigo 168. Grifa lá, ó. Poderá ser dada mediante pedido ou de ofício. De ofício, Wilson? O Estado poderá determinar. Tem gente que, né, que trabalha, sobretudo contratado, né, gente? Trabalha doente, porque se tirar licença, né? Se tirar um dia ou dois de poder cuidar dele próprio, perde. Aí pode ser o caso do Estado determinar a licença. Onde que está isso, Wilson? Artigo 172. Funcionário atacado de tuberculose ativa, cardiopatia descompensada, alienação mental, neoplasia maligna, câncer, né? Leucemia, cegueira, lepra, pênfigo foliáceo ou paralisia, que o impeça de locomover-se, será compulsoriamente licenciado. Claro? Sobretudo o alienado mental. Tem muito, né, gente? Que tem de servidor doido, né? Ué. Mas tem gente que vai. Tem muito, não, mas tem gente que vai trabalhar doente. O Estado determina licença para ele. Tem doido para tudo quanto é lado, gente. O cara está morrendo, está querendo trabalhar. O Estado determina licença para ele pelo prazo de 24 meses. Então, eu também. 2. Então, a grifa aí, 172. 173, ó. O funcionário, durante a licença, ficará obrigado a seguir rigorosamente o tratamento médico adequado à doença, sob pena de lhe ser suspenso o pagamento de vencimento ou remuneração. No caso de alienação mental, responderá o curador pela obrigação de que trata este artigo. Claro? Se ele tem curador, né, o fato de ele seguir os laudos médicos, né, o medicamento, é competência do curador. Nada demais. 175 agora. Mais uma questão complicada, viu? Qual que é o prazo da licença para gestante? Funcionária grávida, gestante. Qual que é o prazo? 120 dias. Guarde. Os 180 dias não é para todo mundo. O Estado hoje é. Mas a licença, regra geral, 120 dias. Podendo, se a empresa quiser, dar mais 60 dias.
mas 120 ninguém toma. É o prazo da lei. Ok? Como essa lei é antiga, ela está dizendo que o prazo são 3 meses. Pessoal, e aí? E aí? Você faz demais, nós já combinamos aqui 250 vezes. Perguntou a lei. O que está escrito na lei? 120 dias? Acho que são 3 meses que está aqui, não é? Então, duvido que esse cara pergunte isso. Eu duvido que ele seja macho a esse ponto. Que o que ele vai tomar de processo, filho, não está escrito. E cancela a questão automaticamente. Porque não existe no Brasil licença de 3 meses. Essa não. O mínimo delas é 120. Não, se ele colocar a segunda lei, responda a segunda lei. Mas o que ele vai tomar de processo não está escrito. Hã? Segunda lei, está escrito o que na lei? Qual que é o prazo da lei? O que não existe é o cara perguntar, segunda lei, 869, a licença gestante é de... Aí você marcar 120 dias. Não está escrito isso aí. Agora, não existe licença gestante inferior a 120. E quem falou isso é a Constituição, ou seja, está muito acima da Lei 869. Como essa lei é de 52, aquela época, está dizendo. Ele força aí, pessoal. Oi, como é que é? Se na sua prova perguntar segunda lei, por favor, marque segunda lei. Porque segunda lei, a licença não é de 120, 180 e nem 100. São 3 meses. E tem mais. 3 meses é uma coisa. 90 dias é outra. Diferente demais ou não? E muda muito. Ele quer saber se você decorou a lei errada. Agora, se esse cara for prudente, inteligente, e não vai constar um negócio desse. Por quê? Porque na hora de prova a gente tem essa dúvida mesmo, né? Uma coisa é aqui, na sala de aula, batendo papo. Outra coisa é aquela prova lá, com tensão, com aquele dia, né? O cara vai lá e coloca 120 dias. Ô, gente, é lógico, se é comigo, eu vou entrar com todos os recursos possíveis no planeta Terra. E provar para ele que ele está errado. Não existe, por mais que o Estado queira dar, quando ele dá, não dá licença com base nesta lei. Essa lei não existe licença nesse prazo aí. Esta não. Entendeu? Só que não tiveram tempo até hoje, de 52 para cá, de mudar a lei. Não tiveram. Aí gera essa dúvida boba aqui, porque era para licença, 120 dias, ponto. Não é? Foi claro? 3 meses. Bom, quais são os prazos dela aí? Parágrafo 1º do artigo 175. A licença só poderá ser concedida para período que compreenda, tanto quanto possível, os últimos 45 dias da gestação e do puerpério. Puerpério é o pós-parto, né, pessoal? Ok, pessoal? 45 dias antes da gestação e 45 dias depois, em tese, né? Ok? Agora ela tem que ser requerida, olha aí, a licença deverá ser requerida até o 8º mês da gestação, competindo a uma junta médica fixar a data do seu início, ok? A concessão, 45 dias antes, 45 depois da gestação. O requerimento tem que ser feito até o 8º mês. Requerimento é você informar, que aqui não é nem pedir, né, pessoal? É informar. Estou grávida e parará, ponto. Qual que é o prazo? Até o 8º mês. E a concessão? 45 dias antes, 45 dias depois da gestação.
Olha, terceiro, olha se isso existe hoje. O pedido encaminhado depois do 8º mês será prejudicado quanto à duração da licença. Existe isso hoje? A lei está tirando da mulher um direito que nem é dela, é da criança. Perceberam o quanto que esse negócio é inconstitucional? Então está dizendo que se você, mulher, não pede licença até a data da lei, que em tese seria o quê? 8º mês, que você vai perder os dias que você sofreu, que você teve de atraso. Isso não existe. Claro? Independente da época que a mulher pedir, o prazo é um só, 120 dias. E hoje é muito, muito comum, já vi isso, a mulher trabalha até o último dia. Dia que ela estiver ganhando menino, ela tira licença, soma com férias, e aí ela fica em casa lá um bom tempo. É possível isso? Comum. Mas segundo a lei, se você não pediu até o prazo, 8º mês, você vai perder os dias que você atrasou. Nós já até falei isso aqui. Hoje, a justiça entende que esta licença é muito mais da criança do que da mãe. Comentamos um caso aqui de um homem que ganhou prorrogação da licença paternidade. Peraí, se fosse da mãe, o juiz não tinha que dar? Tinha? É uma licença em prol da criança, do filho. Então ele foi lá e ganhou, e obviamente, mais do que certo. Bom, artigo 176. Licença por motivo de doença em pessoa da família. Me fala também onde você vai poder tirar licença para cuidar de família. Qual empresa? Não, mas é claro que a empresa fala assim, esse é problema seu. Não tem nada com isso. Mas o Estado te dá licença para você cuidar da sua família. E tem mais. Aqui não fala, a lei não fala, mas regra geral, durante um prazo, ela é remunerada. E volto, se ela é remunerada, ela vai contar para todos os fins. Dá, que isso. Tem órgão que o cara tira isso aí fácil, fácil. Aí depende do órgão, né? Mas eu conheço casos. Regra geral, sim, né? Agora, cuidado, ela tem um prazo. Ela tem um prazo para você ganhar. Passar esse prazo, você continua de licença. Só que não vai ter remuneração. Mas aqui é licença. Você vai para casa sem estresse, recebendo. Melhor ou não? Melhor, ué. Beleza? Estado negou. Mas sabe por quê? O contratado é difícil. Agora eu estou te garantindo, com certeza, de quem está vivo. O servidor lá do Tribunal de Contas do Estado. Se ele pedir isso aqui, na hora, que é outro órgão, é tranquilo. Servidor do Tribunal de Justiça, é tranquilo. Agora, estou falando regra geral, Ricardo, o concursado. O contratado, coitado. Enquanto ele estiver nessa, é risco. Ou não? Risco. Agora, se você fosse concursado, outra coisa. É lei, não está escrito aí? Aquela história, né? Quando a lei é boa para nós, eles falam que a lei é antiga. 52, então não vale mais. Mas quando querem ferrar, punir alguém, usa a mesma lei antiga. Não, essa aqui serve. Mas não é antiga? Não, mas está na lei. Só você ler aqui, ó, não pode. Mas aquela hora eu pedi, não, mas aí esse negócio tem que ver, né? Não é assim. Perceberam? Regra geral, essa lei foi feita para concursado. Alguns casos ela alcança todos. Agora, prestou concurso, passou, pede para você ver.
O Estado vai ter que, aliás, motivar dizendo por quê que não daria uma lei, um direito em lei. Está expresso em lei. Ok? Então tá aí, pessoal. O funcionário poderá obter licença por motivo de doença em pessoa. Olha aí, quem é que pode? Pai, mãe, filhos, cônjuge, de que não esteja legalmente separado. É óbvio, filho. Senão não é cônjuge, é esse cônjuge. Mas tá. Lembrou o seguinte, regrinha. Regra geral, parentes em primeiro grau. Exceção, o irmão. Irmão é parente em segundo grau. Então, se ele está doente, você vai tirar uma licença para cuidar dele. Bom demais, né? Vou voltar durante um prazo recebendo. Passou esse prazo, continua de licença. Só que não vai mais receber. Durante o prazo que o Estado te paga, vai contar para todos os fins. Como se você estivesse trabalhando. Não, remunerada não conta. Como é que é? O irmão aqui não entra. Pai, mãe, filhos ou cônjuge. Aí a gente fez um elo com a outra licença lá de 8 dias e tal. Pode. Melhorou, curou, requer de novo e volta. Certo? Durante o prazo, a lei não trata, mas durante um prazo você recebe por isso. Passado esse prazo, a licença prorroga-se, só que não haverá remuneração. Provar-se-á a doença mediante inspeção médica na forma prevista em lei, para a licença de que trata o artigo. Simples. Licença para serviço militar. Pode ler, pessoal, depois a gente trata disso. Aqui não tem nada demais. A LIP nós já vimos, né? 179. Ok? Guardar o quê? Somente para estável. Licença a funcionária ou funcionário casado com funcionário ou funcionária. E aí, como é que funciona isso? Primeira regra, não há prazo. Segunda, não recebo, não vou contar para nenhum fim. Então, a pessoa, sei lá, casou, o marido prestou concurso para um cargo lá em Brasília. Eu conheço um caso assim. Cargo muito bom, a esposa estava aqui, servidora pública do Estado. Ela requereu licença. O cara vai ficar lá, 35 anos. O dia que ela quiser, o cargo dela está lá. Só que nesse prazo, não remunera-se, não conta para nenhum fim. Não há prazo. Mas também não vai contar para nada. Não, aqui não vai contar para nada. Nada. Senão era uma boa demais, né? Ficar por conta, contando o tempo? Não conta. Todas as licenças, regra geral. Exatamente. O cara fica lá 35 anos no órgão dele lá. Ralou, trabalhou, aposentou, voltou para cá. BH. Ela vai no órgão dela e solicita a volta. Requer a volta. Ela vai voltar. Garantido. Por isso que eu falo, licença não vaga cargo. Não existe licença, por maior que seja, que vague o cargo. Continua lá. Como assim, chefe? Ele pegou licença, afastou até... Tá, que licença que é essa? Sei. Essa não conta nada. Você não conta, você tira a licença, você está licença, você não ganha, você não conta nenhum tempo. Pode. Ah, estou entendendo. A pessoa que volta. Ótimo, ótima pergunta. Olha a dúvida dele. Foi para lá, Brasília,
Fiquei lá 35 anos, a esposa está com 65 agora. E volta. Aí ela requer o cargo dela. Como é que funciona? Primeiro você tem que lembrar a regrinha. Para, em tese, aposentar tem que ter 10 anos de serviço e 5 anos no cargo. Se ela tiver isso, aposenta proporcionalmente ao tempo pago, ao tempo contribuído. Legal? Porque ela vai ter que sair com 70. 70 ela não tem opção, ela vai ter que sair. Beleza? Só que ela não tem o tempo mais idade. Aliás, idade ela tem, só que ela não tem o tempo contribuído. Como é que funciona? Proporcional. Não. Qualquer vencimento que o Estado, qualquer direito que o Estado te dá com base em algo que você ganha, não é isso? Vou voltar. X% de zero, não tem direito a nada. Aliás, ela já tem o direito, porque o Estado dá a ela a garantia do cargo. Porque se fosse empresa privada, você teria que fazer o quê? Pedir demissão, né? Só te dá a vantagem, está lá o cargo. O dia que você quiser, ele está lá. É só pedir. É uma delas. Então tá aí, ó, artigo 186. Funcionária é casada com funcionário estadual, federal ou militar. Terá direito à licença sem vencimento ou remuneração. Claro ou não? Se o Estado não paga, não conta para nenhum fim. Quando o marido for mandado servir, independentemente de solicitação em outro ponto do Estado, ou do território nacional, ou no estrangeiro, a licença será concedida mediante pedido, devidamente instruído, e vigorará pelo tempo que durar a comissão ou nova função do marido. Para que é isso, né? Ignorância. Eu estava bem aqui. Bem em cima do negócio. Complicado. Deixa ela comigo. Resolvo com ela depois. Ué. Fechando aqui. Licença. Esta aí não tem prazo. Não recebo. Não conto para nenhum fim. Pessoal, licenças. O que cai na prova são prazos. São requisitos. Legal? Só isso. Não preocupe com mais nada. Prazo e requisitos. Tem direito quem? O estável. Tem direito quem? Qualquer pessoa. Qual que é o prazo? X. Guarde isso na hora que você estiver lendo essa lei sozinho. O artigo 187 nós já vimos, não já? Está dizendo o quê? Estabilidade. Segundo a lei 869, estabilidade no estado de Minas Gerais é 2 anos em alguns casos, 5 anos em outros. A estabilidade, a dúvida é outra agora. A estabilidade no Brasil é de... Ótimo. Entenderam comigo? Segunda lei. Não citou a lei, referência é a Constituição Federal. Então leia isso aí sabendo que está errado. Ok? Na próxima nós vamos falar de penalidades. E fechar a nossa participação aí. Já é nosso já o sinal que deu aí, não? Não? O SUS foi à toa, então? Então vamos, pera aí. Volta lá, então. 187 nós já comentamos. Disponibilidade, acharam aí? 240. Disponibilidade, lembrou? Lembra assim, o cargo foi extinto, não é isso? Segundo a Constituição Federal, extinto o cargo, eu vou para casa recebendo Constituição proporcional ao tempo de serviço. Segundo a lei 869, eu vou para casa recebendo integral. Claro? Segundo a lei integral. Pessoal, eu preciso
comentar o certo e o que está aí. Porque se você ler isso, você fala, não, isso aqui não existe. É por isso que eu comento, ó, tá escrito aí, mas na prática não existe. Porque na sua prova vai perguntar a lei. Bom, do direito de petição, escreva aí, artigo 5º, inciso 34. Artigo 191, escreva aí, artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal. Qualquer pessoa, servidor ou não, tem direito de peticionar aos órgãos públicos. Peticionar pedindo providência sobre algo. Claro, pessoal? É o direito de petição. Artigo 5º, inciso 34. Depois vocês leiam lá. Também não vejo nada demais aqui. Aqui é só ler. Artigo 199. Acumulação de cargos. Vocês lembram disso? Comentamos aqui. Acumulação de cargos só é possível no caso de professor com professor, professor com cargo técnico ou científico. Aí a nossa dúvida, eu poderia ser professor da rede pública e agente penitenciário? Não, porque o cargo é nível médio. Só por isso. Se fosse superior, poderia. Depois, os cargos de saúde. Fora disso, não se pode cumular empregos ou funções públicas. Professor, e empresa privada? Nós estamos chegando lá. Vai comigo no artigo 217. Para que isso? Só vou avisar para vocês. Ó, a segunda etapa é exame psicológico. Tá, vou deixar escrito aqui para ninguém. Tá, isso aqui dá pau, hein? O cara acha que é só vir no cursinho, né? Tem que melhorar, né? Dá uma melhoradinha aí. Essa segunda etapa costuma dar pau, hein? Viu, gente? Não. Bora lá, então. Ao funcionário público é proibido, né, pessoal? Olha os artigos, os incisos 6º e 7º. Participar da gerência ou administração de empresa comercial ou industrial, salvo os casos previstos em lei. Beleza? Qual que é a regra? Não pode. Vai no 7. Exercer comércio ou, participar de sociedade comercial, exceto na condição de acionista, cotista ou comanditário. Já falei isso aqui punhado de vezes. Então, quem tem empresa no nome dele, começa a tirar agora. Fecha, passa para a esposa, filho, quem quiser. Você não pode, a não ser que você seja cotista. Não tem aquele 1%? Só para poder constar? Entendeu? Pode? Pode. Até porque há uns 10 anos atrás o Estado lançou a onda de servidores públicos terem cota em empresas, né? Petrobras ou coisa igual. O Estado fez esse marketing. Então não teria lógica dizer que isso aí hoje não vale. Vale. Desde que você não assine pela empresa. Desde que você seja cotista. Tem um pedacinho dela lá. Claro, pessoal? Então qual que é a regra? Cargo público, salvo os casos previstos, não pode. Empresa privada também, regra, não pode. Está aí, nesse artigo. Acumulação das concessões, 201. Sem prejuízo de vencimento, remuneração ou qualquer outro direito e vantagem legal, o funcionário poderá faltar ao serviço por até 8 dias consecutivos, por motivo de casamento, falecimento do cônjuge, filhos, pais ou irmãos. Aí volta o irmão de novo. 8 dias. Nada demais. 205, grifes aí. Interessante.
o vencimento ou remuneração do funcionário em atividade ou disponibilidade e provento atribuído ao que estiver aposentado, não poderão sofrer outros descontos que não sejam previstos em lei. Claro, pessoal? Só para a gente poder ficar claro, volta lá no artigo 124 aí. Leia. Está dizendo o quê? O vencimento ou remuneração dos funcionários públicos não poderão ser objeto de arresto, sequestro ou penhora, salvo quando se tratar de pensão ou dívida com a fazenda pública. Então, lá nesse artigo que nós vimos agora, 205, você coloca ver artigo 124. Então, pessoal, qual que é a regra? O seu salário ele é impenhorável, intangível, salvo os casos previstos em lei. Que são quais os casos? Pensão, quando você deve o Estado. Há um outro caso, quando você autoriza. São os consignados, os empréstimos. Se você autorizou, está valendo, o salário é seu. Não é? Só a Caixa não. Todos os bancos. Pessoal, 208. Toda vez que funcionário público pratica ato ilícito, em regra, apura-se 3 vezes. Eu sou 3? É. O servidor errou. O servidor. Ele errou, sei lá, causou um dano lá. Causou um dano. Ele pode sofrer um processo administrativo, um processo na esfera civil e um processo penal. Estou com um caso lá de um amigo militar. Invadiram uma casa aí o pessoal entrou naquele jeitinho, né? Carinhoso. Bateu na porta, quebraram todos os móveis, a casa ficou uma bagunça. Aí você pergunta, cara, pra que isso? Né? E ele já está pendurado, sabe? É processo para todo quanto é lado. O que rolou com ele? A polícia militar, ela é bem mais ágil. Ela está punindo, uma das possibilidades é a demissão. Agora você imagina o cara, ex-PM, que já está com 50 e poucos anos, arrumar emprego de quê? Depois. A gente poderia? Nesse caso, acho que não. Porque se ele já tiver processo penal, nem contratado pode ou não? Estou dizendo processo penal finalizado, ok, pessoal? Sentença. A vítima já entrou com processo civil contra o Estado pedindo o quê? Indenização. E já tem uma ação penal contra ele, condenando pelo crime. Perceberam? Um único ato, 3 consequências do ato. Toda vez que servidor público pratica ato ilícito, pode nascer 3 processos distintos. E tem mais, um processo autônomo com outro. Pode ser que a PM entenda demiti-lo e a justiça entenda que não foi crime? Pode ser? Pode. Ou vice-versa, né? A polícia entenda que não foi crime e o Estado, o juiz, condena pelo crime. Ou pode ser que a vítima entre com ação e ganhe, mas não houve processo interno. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que o juiz não tem que decidir igual a PM, e a PM não tem que decidir igual ao juiz. Os processos são autônomos entre si. Claro, o que eu quero que você guarde são as consequências. Onde que está isso? 208. Pelo exercício irregular das suas atribuições, o funcionário responde civil, penal e administrativamente. Claro, com consequências
iguais ou não, já que os processos são autônomos. Onde que está isso, Wilson? Tem uma parte aí, ó. Ah, olha aí, grifa aí o 212. As cominações, ou seja, as punições civis, penais e disciplinares, poderão acumular-se, ou seja, posso ter as três, sendo umas e outras independentes entre si, bem assim as instâncias civil, penal e administrativa. Foi claro aqui, não? A coisa não tem nada a ver com a outra. Volta lá no artigo 209, escreva em cima aí, ó, responsabilidade objetiva, 209, responsabilidade objetiva do Estado e subjetiva do agente. Responsabilidade objetiva do Estado, subjetiva do agente. Lembram disso? Você está lá dirigindo a viatura, bateu no carro de alguém. Essa pessoa processa o Estado, não é SEDES, não é órgão. Claro? O Estado é que vai cobrar de você depois. Leia comigo, rapidinho. Responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou culposo que importe em prejuízo da fazenda estadual ou de terceiro. Ok? A gente para por aqui. Depois você coloca, aliás, coloca aí depois, agora. Ver artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Ver artigo 37, parágrafo 6º da CF. Aquela historinha, o Estado responde objetivamente, não preciso provar que houve dolo ou culpa. Mas na ação do Estado contra quem praticou